Boa. Podemos começar? Podemos. Legal. Obrigado, Eri Maté, querido, conhecido como Eri ali, nos íntimos, nos grupos de automação que a gente tem. Muito obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer poder compartilhar um pouco de conhecimento, trazer um pouco da nossa experiência, né? E eu já gostaria de começar com vocês, galera, pedindo aí 1000 desculpas. A gripe me pegou aí essa semana. Ontem eu estava mais ou menos, hoje ela conseguiu me derrubar com força, eu quase não estive aqui com vocês, mas o compromisso a gente não pode falhar, então estamos aqui. Eu vou aqui, prometo a vocês que eu vou ser bem sucinto no que eu tenho para falar, tão simples quanto apresentar a gente aqui, falar um pouquinho da UX rapidamente, da nossa jornada, e depois já vou passar a bola para o Victor para tocar ali com um pouco mais de profundidade sobre o tema dos nossos agentes, tá? Rapidinho, antes da gente entrar aqui no tema, eu gostaria da interação de vocês aqui, 30 segundos. Gostaria que vocês erguessem a mão aqui, interagissem aqui comigo. Quem de vocês hoje já está criando agentes de IA, independente da linguagem aí? Seja para uso pessoal ou profissional. Temos 15 participantes aí. Ó, legal, a galera está começando a levantar a mão aí. Temos 2. O que mais? Mais 3. Enfim, o tema agente de IA é um tema que vem crescendo bastante aí nas empresas, né? E eu gosto de fazer essa pergunta para justamente saber como é que vocês estão nessa jornada, né? Porque muita gente começou ou está começando por curiosidade, né? Tem feito os seus agentes para uso pessoal, mas no mundo corporativo ele já tem aí uma certa evolução, né? Nós entramos nessa jornada aí no finalzinho de 2024, a gente passou praticamente 2025 todo testando ali e ajudando a Airpath a construir o produto dela. Então nós fomos um dos hard users ali, dos maiores consumidores de token enquanto eles estavam ali em private preview. A gente construiu agentes pra caramba aqui para poder testar e fazer com que o produto evoluísse, então foi bem legal poder contribuir nessa jornada com eles. Dentre agentes que a gente botou em produção e derrubou, acabaram sobrevivendo hoje aí 3, né? Então, isso mostra que é algo que a gente tem ainda muito a amadurecer, não só nós como empresa, mas eu acho nós como um tema geral de automação. É muito fácil olhar para essa tecnologia hoje e entender e imaginar que é um milagre, no instalar de dedos vai estar resolvendo todos os problemas e você não precisa cuidar e está tudo resolvido. E não é bem assim. Bom, Victor, pode passar aí um pouquinho dos slides. Eu sou o Matheus Salomão, eu sou Global Automation Manager aqui na UX. Eu tenho um prazer de estar aqui liderando esse time. A UX, para quem não conhece, é uma empresa americana. Tem aí alguns prêmios, pode passando mais um pouquinho, Victor. Mas ela é basicamente uma empresa americana que ganhou prêmios aí de Best Place to Work, um dos melhores negócios como provedor de cartões de crédito para motoristas de caminhões lá nos Estados Unidos. E pode ir para o próximo, por favor. Nesse slide aí ele mostra um pouquinho dos business que a gente trabalha lá na América. Então, basicamente pagamentos corporativos, benefícios e mobilidade, né? Então, de forma bem sucinta ali, pagamentos corporativos, a gente ajuda empresas a intermediar, a fazer os seus pagamentos e a gerenciar, conciliar e tudo mais com seus bancos americanos. A parte de benefícios é tão simples quanto benefícios de saúde americanos, que não são nada simples, são bem diferentes dos nossos aqui, por sinal. E a parte de mobilidade é basicamente a parte de gestão de frotas, pequenas, médias e grandes frotas. Então, para isso, a gente apoia com cartões de crédito, né? Então, onde os frotistas, os motoristas passam os cartões e fazem ali a gestão das suas despesas, e a gente provê essa tecnologia para poder tanto gerar o cartão, passar o cartão, gerenciar os custos, gerenciar esses gastos por detrás ali na parte sistêmica. Nós somos uma empresa global com mais de 6.500 funcionários, hoje esse número está um pouquinho desatualizado, era de 2023, com 2,5 bi de dólares de receita. Estamos localizados em mais de 16 países, aí, com mais de 40 anos de sucesso comprovado. Então, essa é uma foto nossa do nosso headquarter lá em Portland, Maine.
É uma cidade muito agradável, eu tive o prazer de poder estar presente lá e conhecer pessoalmente. E esse headquarter aí também é um lugar muito gostoso de se estar. Então, ali naquele rooftop ali é um lugar disponível para toda a galera fazer uma confraternização. Então, é onde eles se encontram, fazem churrascos americanos, né? Mas é bem legal. E aí, do outro lado aqui, atravessando a rua ali, é o Porto. Portland é uma cidade turística, então direto tem muitos navios atracando ali para turistas descerem, conhecer ali a costa e voltar para o seu cruzeiro. Bom, sem mais delongas, vamos ali para o próximo passo, Victor. Esse aí é um pouquinho dos nossos big numbers aqui, de como estamos hoje. Hoje a gente tem 87 VMs em produção, com 92 licenças rodando de forma ativa. Temos 3 agentes de IA ativos, como eu comentei aqui. Um deles é o caso que o Victor vai trazer, para a parte de avaliação, análise de crédito e sugestão de aprovação ou não. Temos aí, já geramos mais de $5 milhões de saving de forma anual, mais 166 mil horas salvas aí também de forma anual. E temos aqui mais de 91 mil horas no nosso parking lot, ali no nosso pipeline, prontas para serem automatizadas. Então, temos uma grande jornada pela frente aí. Nosso time é composto por 10 membros, 6 brasileiros, 4 americanos. Então, é bem legal, como eu disse, é um prazer poder fazer parte desse time aqui, gerenciar e liderar toda essa transformação e inovação aqui dentro da UX. Ô, Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta. Além de tu tá falando Legal. 92 licenças, são 92 licenças unattended? Exatamente. Gigante, cara. Exatamente. É bem grande aí o cenário, viu? Fora essas, Bom, a gente tem mais de 50 citizen developers, a gente tem mais umas 30 attended, enfim, mais uma outra etapa que a gente está expandindo aqui também, que é para a parte de testes automatizados. A gente já tem mais 10 licenças para servidores de testes automatizados. Então, assim, essa parte aqui é o nosso core, é o que está bem fundamentado, é o que está bem evoluído e rodando de forma rampada hoje. Mas a gente tem uma série de outras iniciativas aqui, cara, que seguem voando, né? Então, para você ter uma ideia, a cara, gente tem aqui mais... Pode falar. deixa eu fazer um ponto aqui, sabe? Gente, por isso que eu digo que reservar um momento para participar aqui da comunidade, cara, vale muito, vale muito. Olha o nível de oportunidade que a gente está tendo aqui, de estar com o Matheus, estar com o Vitor, que faz parte do time dele, ouvindo esse caso de uso com esse grau de ganho, esse grau de retorno, esse dinamismo. Então, cara, só isso aí já, Matheus, paga o ingresso. Eu acho que isso mostra a robustez aí da comunidade com os seus convidados. Cada vez mais a gente está aqui aumentando o nível e trazendo. Então, é isso. Estamos bem, bem felizes. Já começou agora, cara, e a gente já está bem feliz de ter sua presença aqui mais uma vez. Então, é isso. Bora para frente. Vamos ver o que vem mais por aí. Legal, Eli. E um último comentário aqui, que esse espaço em branco estava ali justamente reservado para isso. Acabou que a minha gripe, infelizmente, me fez esquecer desse pequeno detalhe, mas é um grande feito para ser compartilhado. O nosso time aqui, o ano passado, foi um dos grandes AI Innovators. A gente venceu o AI Award, que está aqui. Tenho o prazer em compartilhar com vocês aqui, ó. Fica aqui na minha estante ali. Cara, isso com desses casos de uso de agente. A gente foi lá, teve a possibilidade de apresentar lá em Las Vegas, no Fusion, no evento da UiPath, o nosso caso de leitura, interpretação de e-mails e autoatendimento aqui com a agente IA. Então, foi sensacional. De novo, Dream Team, é muito legal fazer parte disso aqui, poder liderar essa galera rumo à inovação. Agora, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Victor aqui, ele vai tocar um pouco mais sobre o nosso caso de uso, que é basicamente, a gente chama ele internamente de Credit Memo, então é basicamente aí um agente de IA que a gente desenvolveu para que pudesse fazer toda essa análise de documentações e avaliar aqui a possibilidade de liberação ou não de crédito para os nossos clientes. Victor, o palco é seu. Obrigado, pessoal. Bom evento para todos. Excelente, Matheus. Fala, pessoal. Muito boa noite. Peço desculpas também, estou um pouquinho gripado aqui, mas tem que continuar aqui, tá? Eu queria começar me apresentando um pouquinho.
falar um pouquinho do meu background. Então, meu nome é Vitor, eu estou aqui na UX já fazem 3 anos, acho que fez 3 anos esse mês agora, e já passei por diversas empresas, já passei em consultoria, já trabalhei em banco, e desde 2019 que eu trabalho com automação, hiperautomação, e desde o final de 2014 eu tenho focado mais os meus esforços para essa parte de automação agêntica. E, sem mais delongas, começar aqui o nosso conteúdo, e queria começar trazendo aqui um pouco do contexto do desafio da área de negócios e os impactos dessa solução. Tá? Essa solução que a gente montou e já está em produção, ela atualmente está atendendo 2 times, com um total de 8 analistas de crédito. Então, diariamente, eles submetem os arquivos que o nosso AI Agent vai estar analisando. E no futuro, a gente espera que isso expanda para outros times, então dá para aumentar ainda mais esses números. Um dado bem interessante aqui é que só com esses 2 times a gente tem aí uma expectativa de 2.000 análises por ano que são solicitadas pelos nossos clientes. E esse processo, quando ele é feito de forma manual, ele pode demorar de 1 a 6 horas, dependendo aí da complexidade e dos dados que vão estar ali no documento. Tá? Então, fazendo uma conta de padeiro aqui, bem rapidinho, então só de você calcular o retorno, daí pelo menos uns 2.000 a 10, 12.000 horas por ano que ajuda a área de negócio. E, além disso, não está no slide, mas o que eu lembro aqui de cabeça é que cada execução desse agent, ele demora ali 10 minutos, 15, ele já consegue pegar, fazer toda a análise de cada seção no documento, gerar o arquivo e mandar de volta. Tá? Então, além desses números, tem essa parte de eficiência que a análise é feita de forma muito mais rápida. Então, dá essa oportunidade do crédito ser analisado de forma mais rápida e dar continuidade ao processo. Tá? E, além disso, tem uma parte que eu gosto de falar que ela não é tão tangível assim, que é a parte de risco de crédito. Né? Então, pensa que uma análise de risco muito bem feita pode ajudar a empresa a evitar um prejuízo de centenas de milhares de dólares, ou de milhões, talvez. Então, essa solução ela é muito estratégica, muito importante para a empresa, porque mexe com crédito, né? Então, é algo bem relevante e estratégico para a empresa. Tá? E aí, dando continuidade, eu vou falar de forma bem macro de como esse processo ele era realizado de forma manual. E ele é composto desses grandes quatro steps. Primeiro, o analista de crédito ele tinha que acessar um portal específico, fazer toda uma navegação de tela, procurar a solicitação, baixar esse relatório, ler ele, analisar, são várias páginas, se não me falha a memória, são 10 ou 15 páginas. É muito número, esse arquivo, ele basicamente é um monte de tabela, não tem texto nem nada. Então a pessoa perde muito tempo ali para, de fato, ler, compreender cada seção desse documento, né? Então ele vai passar ali por cada seção do documento, ele vai fazer esse estudo e, terminando de fazer essa análise do documento, tem uma segunda etapa que a gente faz uma pesquisa dessa empresa. Então, busca dados na internet e em outras fontes para entender mais sobre essa empresa. Então, por exemplo, qual o mercado que ela atua, como que é a estrutura societária e outros dados relevantes para a empresa. E aí o conjunto disso tudo é o que vai ser usado para gerar o que a gente chama de credit memo, que é o arquivo que dá suporte para o analista para ele saber se, posso aprovar a solicitação de crédito, eu só mantenho, ou eu devo reduzir, né? Como que está
o risco da operação desse cliente para a gente como bom. Então, essa análise é extremamente fundamental. Tá? Passando aqui, a gente tem a solução do Maestro, que a gente montou. E logo de cara, vocês podem perceber que tem algumas alterações. Logo do início, ali nas primeiras iterações com a área de negócio, a gente propôs enfocar realmente na parte que mais iria gerar valor, que é justamente a análise desse documento e na pesquisa dessa empresa. Tá? Então, ao invés da gente criar toda uma lógica de acessar o site, fazer a navegação, buscar os clientes, procurar o arquivo, verificar o arquivo para depois começar a análise, a gente achou que seria estratégico e que também traria uma boa experiência para eles como usuários. Simplesmente a gente não vai automatizar essa parte inicial, isso continua com eles, mas é tão simples quanto eles baixam esse relatório e jogam numa pasta no Google Drive. E cerca de 10 minutos depois, eles recebem no próprio e-mail. Então, a própria pessoa que fez o upload desse arquivo, ela vai receber a análise direto no e-mail dela, com o arquivo tudo bonitinho, em mãos, super fácil. Tá? A gente teve alguns desafios para tomar essa decisão de não automatizar essa primeira etapa. Tinha questão de TOMFA, enfim, outros detalhes que, enfim, não vou entrar muito aqui, mas a gente tentou ao máximo focar realmente nessa parte que mais iria gerar o valor, que é a análise. Tá? E um ponto muito bacana que vocês podem observar aqui no fluxo do Maestro é que ele segue o BPMN. Então, logo aqui no início, como vocês podem ver aqui, essa bolinha com a caixa de cartão postal, é o que a gente chama de Event Driven da Google Drive. Então, toda vez que a área de negócios joga esse arquivo nessa pasta, isso vai inicializar o nosso agent. Tá? E algo muito legal que tem nessa atividade, você consegue já aplicar alguns filtros. Então, por exemplo, esse arquivo, o padrão, ele tem que ser PDF. E aí, dentro do próprio Maestro, eu já botei um filtro para só aceitar PDF. Tem outras propriedades bem interessantes aí que dá para configurar. E, logo em seguida, a gente tem aqui uma task que nada mais, nada menos do que um RPA. Tá? Cada uma dessas caixinhas que vocês estão vendo, a gente chama de task, então a gente pode invocar um RPA, um agent, ou até mesmo atividade do próprio Maestro. Tá? Então, esse primeiro carinha aqui é um RPA. Aqui a gente tem um gateway, que para quem é dev nada mais é do que um if. Então a gente pode botar várias branches com várias possibilidades. Nesse caso aqui ele é bem simples, é só um true ou false. Tá? A gente pegou a solução e quebrou em diversos agents, cada um especializado em uma seção específica desse documento. Então a gente tem aqui um agent especializado no balance sheet, outro na parte detalhada dos, se não me falha a memória, seria derivativo, traduzindo. Tem a parte detalhada de receita, um outro que ele vai avaliar a seção de ratios. Esses ratios, ele basicamente são alguns cálculos que esse próprio documento já traz pronto para a gente. Então, por exemplo, ele vai pegar os dados da dívida sobre a receita. Então, tem uns números que é muito utilizado nessa parte de análise de crédito que ele já traz pronto para a gente. Tá? Por fim, aqui a gente tem um agente especializado em fazer essa pesquisa da empresa. E, por fim, a gente tem um último RPA que ele vai consolidar todos os resultados intermediários de cada um desses agentes e faz o envio direto para o owner desse arquivo. Tá? Se vocês repararem aqui, para cada uma dessas tasks, a gente tem essa bolinha com um raiozinho.
depois de muito tempo desenvolvendo, depois de passar por muitos perrengues ali na hora de capturar os erros e entender como que a gente poderia tratá-los, eu descobri esse carinha, que é um Error Boundary Event. Então, basicamente, é um evento parecido com esse aqui do início, só que a gente gruda nele na task que a gente quer, e ele automaticamente vai ficar monitorando eventos de erro. Então, se der faulted ou qualquer tipo de problema, e aqui ficar vermelhinho, indicando falha, ele vai acionar esse evento e vai seguir por esse caminho alternativo, que para o nosso caso é o envio de erro para a área de negócios. Nesse e-mail a gente dá alguns detalhamentos, como o ID desse job, enfim, algumas informações que vai facilitar o nosso time de suporte e monitoramento para conseguir identificar na instância do maestro e facilitar aqui o nosso lado. Tá? Então, para cada um desses agentes especializados, a gente tem esse evento de erro para capturar esses eventos. E o que mais que dá para falar aqui? Vitor, só para mim entender, são 3 agentes que estão envolvidos aqui? São mais. Tem esse carinha aqui, que é o Balance Sheet. A gente tem esse Detailed Derived, Detailed Income, Detailed Ratios e Company Search. Então, na verdade, são 5 agents. 4 desses 5 são focados na análise do documento. Eles vão analisar seções específicas desse documento. E esse último agent, que é o de pesquisa, ele não analisa esse documento, ele simplesmente faz uma busca pelos dados da empresa. Tá? Eu não sei se... porque eu não posso mostrar aqui, mas eu não sei se vocês já entraram no site da B3, para quem gosta de investir, entender um pouco de ação, análise fundamentalista. É bem comum um relatório do balanço da empresa, fluxo de caixa. O documento é muito parecido, a estrutura é muito, muito parecida. Então, a gente tem uma coluna do ano e para cada linha a gente tem informação específica. Então, tem ativo circulante, ativo não circulante, receita, fluxo de caixa, enfim, todos esses detalhes. Então, é um documento extremamente parecido, são várias e várias tabelas. Um ponto interessante que eu já posso adiantar aqui para vocês por que a gente escolheu essa arquitetura, por que a gente decidiu botar um RPA no início e por que a gente dividiu essa solução nesses 5 agents em vez de fazer tudo em uma única coisa, num único agent, tá? Sobre a extração. No momento que a gente inicializou esse projeto, a gente não tinha o Deep Search, que foi disponibilizado recentemente, então hoje a gente consegue já linkar documento direto para um agente, ele consegue pegar documentos extremamente grandes e fazer interpretação ali real time, na própria execução. Então, a gente não tinha esse recurso. Na época, eu tentei usar o IXP e não estava tendo um resultado muito consistente, porque dependendo do mercado dessa empresa, as rows vão variar de tamanho, os nomes das rows vão ter dados diferentes, também número de colunas estava variando bastante. Então, não estava, pelo menos não estava satisfatório para o que a gente estava almejando. Tá? E Document Understanding também, pelo menos na minha experiência, não estava funcionando muito legal. E por incrível que pareça, a melhor solução foi montar um RPA. A gente pegou a atividade de Read PDF. O texto desse Read PDF veio absurdamente coerente, certinho, e isso possibilitou eu criar uma lógica com 2 ou 3 workflows reutilizáveis, criar uma lógica para extrair exatamente os valores das tabelas de forma dinâmica. E o resultado desse RPA é basicamente um JSON que eu monto e depois eu forneço para o agente específico. Então, eu tenho um output que é um JSON específico para o balance sheet, outro para o derivativo, outro para a receita e outro para o ratios. Então, são 4 outputs com o formato JSON que eu consegui criar.
Quer perguntar aí, Matheus? Quero sim, cara. Vamos lá, deixa eu entender um ponto aqui. Lá dentro do YPF Agents, a gente tem uma opção de conseguir colocar um agente chamando um outro agente, né? E ali a proposta é pensar um pouco em orquestração de agentes. Aí, olhando nesse desenho que a gente tem aqui, a percepção que eu tenho, aí por isso que é da pergunta, que aqui é um workflow onde eu já tenho o passo a passo muito bem definido, né? Eu tenho uma previsibilidade ali da próxima etapa, e aí você já encaixou o agent. Aí a minha pergunta, a minha leitura está adequada ou de fato tem um agente supervisor que direciona o trabalho entre os agentes especialistas ali, em cada um na sua tarefa? Qual desses dois cenários? Legal, Eri. Cara, excelente pergunta. É exatamente como você descreveu. Nesse caso, a gente não tem um agente supervisor, porque não era necessário. Ele é realmente bem sequencial e o output de um agent não depende para o input do outro. Então, são análises separadas. A gente poderia até processar em paralelo, né? O próprio Maestro tem um gateway específico. Se você quiser processar 4 tasks em paralelo, você consegue. Mas, no caso, eu deixar o mais simplificado, acho que sequencial assim, fica bem organizado e fácil de entender. E tá ótimo, Vitor. E o ponto da minha fala, porque isso traz conhecimento para a comunidade da seguinte perspectiva, né? No último evento eu pontuei isso, e eu acho que é legal a gente olhar dessa perspectiva. Uma coisa é IA gerativa, inteligência artificial com capacidade de gerar novos conteúdos. Uma outra coisa é Agent AI, que é o que a gente está vendo aqui, trabalho realizado através, né, de agentes. Outra coisa é o Agent Orchestration, ou seja, dentro da perspectiva de arquitetura, é a camada do qual, a depender do caso de uso, você vai precisar arquitetar de um jeito ou de um outro, que nesse caso aqui não foi necessário. E aí, no final, a gente se pergunta, cara, será que eu tenho realmente ali APA, né? Eu tenho uma automação agêntica de processo? Sim, a resposta é sim. Então, assim, é interessante trazer esse ponto, e o que você está falando aí, Victor, porque isso dá essa percepção. Então, não necessariamente a gente vai ter sempre uma camada de... Aí, para não confundir, né? Uma coisa é o YPF Maestro, que sim, o papel dele é orquestrar a execução dos fluxos, dentro de uma perspectiva de hiperautomação, que é a capacidade de combinar uma ou mais tecnologias, viabilizando a automação de um processo ponta a ponta. E isso sim. Mas uma coisa é o YPF Maestro, que está orquestrando o fluxo de execução do workflow. Outra coisa é uma camada de automação, de orquestração de agentes. E como o Vitor meio pontuou, né, é da característica desse caso de uso, o próximo passo ele é bem definido e realmente não haveria necessidade de seguir. Então, só para aproveitar aqui, time, e quando tem cada vez mais pessoas entrando com a gente, de vários perfis diferenciados, e a gente aproveita esse momento da comunidade para aterrissar alguns contextos, né, que às vezes a gente vê algumas coisas ali no QD que a gente fica, meu Deus, o que é aquilo, né? Então, é isso. Obrigado aí, Victor, pela explicação. Exatamente. Excelente colocação. E essa é a versão mais recente que está rodando em produção, mas a gente passou por diversas arquiteturas, a gente testou diversos caminhos diferentes. E essa estrutura que você comentou de ter um agente supervisor que vai coordenar e jogar para outros agents, eu acho que ele é mais comum quando a gente não tem algo linear. Então, pode ser que, dependendo do contexto, eu preciso utilizar, vamos supor, o Pellet Sheet, e aí, dependendo do resultado, ele pode ser que ele decida chamar o Ratios, aí, dependendo do resultado, ele pode não chamar esse outro cara. Então, quando você precisa fazer esse planejamento, que é que, de fato, no geral, a gente usa essa arquitetura de ter um supervisor que vai fazendo esse roteamento para outros agentes. E aí, que nem eu falei anteriormente, e você reforçou aqui, zero necessário, então a gente foi sequencialmente ali, um atrás do outro, e deu muito bom. Um outro ponto de eu ter decidido montar a solução dessa maneira, e quebrar nessas partes específicas, foi justamente a parte de manutenção, que já aconteceu algumas vezes. Então,
Se, por exemplo, a parte de balanço patrimonial, né, do balance sheet, ele dá uma alucinada, ele erra alguma coisa, você não vai impactar as outras análises, não necessariamente. Então, às vezes a área de negócio pode chegar e falar, pode chegar para a gente e dar um feedback, olha, essa sessão específica não veio exatamente como a gente estava esperando, acho que tem esse probleminha aqui. E na hora de dar manutenção, eu vou especificamente nesse agent, então eu tenho que ajeitar apenas o prompt desse agent, eu tenho que ajeitar apenas as regras, o user prompt, as tools. Então facilita demais, tanto para identificar o erro, quanto para essa parte de manutenção mesmo. William, quer falar alguma coisa? Vi agora que você está com a mão levantada. Pode falar. Não, perfeito. Boa, Victor. O fluxo está bem bacana. Ficou bem interessante a forma como você simplificou os outputs para os agentes tomarem e decidirem ali. Como ele Matheus falou, não tem um agente supervisor, são autônomos. E, cara, eu não posso deixar de te perguntar uma coisa. Lá no final, no Generate Credit Memo, qual a conversão? Quantos casos chegam até o final? Porque imagino se parar em qualquer etapa, morreu ali, não segue, certo? Uhum. Cara, excelente pergunta. Eu não vou conseguir te trazer o número exato, mas são pouquíssimas as reclamações e casos de falha que a gente recebe. Diria que tranquilamente mais de 85%, 90% vai até o final tranquilo, assim. Tem semana, cara, assim, zero problema, não tem nenhum detalhezinho, então a gente vai 100%. Então, acho que tá com uma taxa de aproveitamento excelente, assim, sabe? A gente teve que trabalhar muito ali nos prompts, na questão dos guardrails, para dar o detalhe do detalhe para ele fazer a análise correta. E, cara, no geral tá com uma taxa bem legal. Pô, show de bola, animal. Boa. Maravilha. Ô, Victor, deixa eu só passar aqui uma questão que o pessoal colocou no chat aqui. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem interagir, colocando as perguntas no chat aqui, eu vou fazendo essa mediação junto com o Victor. O Arthur Vasconcelos pergunta, Victor, se alguns desses agentes aí que estão no Workflow utilizam a RPA como tool. Boa pergunta. Eu comentei ainda há pouco que esse processo aqui tiveram várias versões. E na primeira versão, a gente não tinha um RPA inicial que fazia a extração de tudo. A minha ideia inicial nas duas primeiras versões foi: eu vou ter um RPA que eu vou usar como tool. Então, cada agent ele vai extrair apenas a seção do documento que ele precisa. Então, no balance sheet, ele vai invocar essa tool de RPA, ele vai rodar em outra instância, ele vai baixar o arquivo, vai pegar somente esse trecho, vai voltar para o agent, ele vai usar isso como input para gerar o arquivo. Só que acabou que a gente foi percebendo que isso não era necessário, porque vão ser sempre as mesmas sessões, a gente vai sempre ter que baixar esse documento, então a gente não precisa baixar 4 vezes o mesmo arquivo para extrair informações diferentes. Então a gente decidiu tirar essa tool e botar como um RPA de fato logo no início do projeto. E até por questão de otimização, se der algum problema, se alguma seção específica não está legal, eu já tenho uma validação nesse próprio RPA e eu nem continuo, nem perco tempo gastando token, mandando para outro agent. Eu vou direto para essa parte final e já aviso para a área, não consegui extrair os dados por conta desse problema. Mas, lembrei que agora a gente tem uma tool que está nessa versão atual que a gente usa RPA como tool, que é salvar o arquivo no Storage Bucket. Isso é algo muito curioso. Inicialmente, a ideia era pegar o próprio output, a variável que o maestro gera, e passar no final, no último RPA, direto. Então, o texto que é gerado pela gente ia direto. Só que, não sei se a WPF resolveu esse bug, mas quando eu estava precisando jogar isso para produção, simplesmente, apesar do job ali no orquestrador mostrar que estava preenchido, todo o texto bonitinho,
quando o RPA era invocado para juntar tudo e fazer o envio do e-mail, esse dado não era passado de fato, então vinha vazio. Então, o que a gente fez para contornar foi, eu criei uma tool, um RPAzinho super simples, que vai simplesmente receber como input o conteúdo gerado do agent, ele salva, ele gera um TXT e guarda no storage bucket. E aí, no final, nessa última caixinha, o RPA simplesmente ele baixa tudo, lê, junta, faz um envio e deleta tudo que foi feito no storage bucket, mas é o único RPA que a gente tem nessa versão atual. Talvez, nas próximas versões, a gente precise adicionar outras tools, mas atualmente, para todos esses agents, a gente tem apenas esse de RPA, e para o agent aqui do Balance Sheet e do Company Search, a gente usa uma outra tool, que não é RPA, mas é a ferramenta de Google Search. Então, a gente faz buscas na internet para complementar ou até mesmo tentar explicar algum dado que foi analisado ali pelo agente. Pode falar, William. Boa, Vitor, essa é só uma curiosidade. Eu sei que você já explicou que o usuário faz o input no Google Drive desse arquivo que a automação vai consumir. Mas no YPF tem uma opção que eu nunca usei, chama Action Center. E pelo que eu entendi, o Action Center permite você, por exemplo, criar um formulário para o usuário e o usuário interagir e colocar o input na automação, dando submit a partir de um formulário. Eu estou com um cliente agora que eu preciso exatamente fazer isso, mas a minha licença, o YPF, não permite. E eu vi que a licença de vocês aí é gigante, e aí eu queria perguntar se em algum projeto aí de vocês já usaram o YPF Action Center para fazer o usuário interagir com a automação a partir de um formulário. Olha, o que a gente... Pode falar, Matheus. Não, desculpa, segue aí, depois eu... Olha, para essa automação, inicialmente eu cheguei até a cogitar de botar um formulário simples no YPF Apps para fazer esse upload desse arquivo e etc. Mas acho que vem toda aquela questão de gerenciamento de mudança, né? Então, o Google Drive é uma ferramenta que eles já usam, já estão acostumados. Eu, entre aspas, perder tempo, montar uma aplicação front-end ali no YPF Apps, o Action Center, para fazer ele... o agente, né, aprender a mexer, a fazer, poderia gerar uma certa resistência. Então, a gente aproveitou, cara, qual é a solução mais simples e mais básica? Vamos pegar, faz um drag and drop aqui no Google Drive e vai ser feliz. Você vai receber a resposta aí direto no teu e-mail. Mas a gente tem outras automações que a gente utiliza esse artifício do YPF Apps como input. Inclusive, foi extremamente necessário para algumas soluções que a gente montou aqui. Uma solução fantástica, só que para a solução específica a gente realmente queria deixar o mais simples possível. Então, por isso que a gente não optou por esse caminho. Legal. Pois é, William, só complementando um pouquinho, desculpa aí te cortar, mas é justamente isso que o Victor comentou sobre outros projetos. A gente usa o Action Center aqui em larga escala, principalmente para projetos de AXP. Sabe? Quando eu necessito do usuário fazer a validação ali, seja de um dado do documento, ou seja de uma regra de negócio que eles mesmos colocaram, sabe? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma automação grande que a gente avalia para o business, para a área de negócio de benefícios, a gente avalia documentos pessoais para aprovação de dependentes no plano de saúde. Então, guarda as devidas proporções. Você teve um filho, quer adicionar seu filho como seu dependente ali. Então, aqui é o Exped diversos documentos, como certidão de nascimento, comprovante de residência, uma série de outras coisas. Então, daí a gente solicita isso para o nosso cliente final. Eles submetem, a nossa automação extrai todas as informações ali, os documentos, e aí seja qualquer dúvida que aconteça no meio desse processo, por regra de negócio, ou por não clareza no documento, ele joga ali, ativa o workflowzinho no Action Center, já cai direto para o nosso humano, que daí é o Human in the Loop ali, né, para poder fazer as validações, já retorna o feedback automaticamente para o processo segue ali extraindo e flui super bem, assim, já extraiu milhares, se não milhões de documentos por esse artifício aí utilizando o Action Center, funciona muito bem. Não, bacana. Obrigado, Matheus e Vitor. Dá mais segurança de eu falar para o cliente gastar uns dólares a mais para colocar essa funcionalidade lá. Obrigado.
Não, pode confiar. Isso aí, pessoal. aprendendo aqui, né? Foi boa. Pô, vale ouro, hein? Maravilha. E aí, lembrei aqui agora algumas observações. Vocês devem ter percebido aqui que para essa solução específica a gente não está usando o context grounding e a gente não está usando o escalation, que tem a ver com o que o William perguntou agora. Normalmente, a partir de escalation, a gente usa o action center para poder colocar a etapa que a gente chama de human in the loop. Então, vamos supor, a gente poderia ter feito isso aqui, tá? Não é o caso. Aí vamos supor que o agent ficou confuso em uma parte específica da análise da receita detalhada. E poderia ter um formuláriozinho dizendo, olha, eu identifiquei esse padrão, eu estou achando que é esse valor, você pode confirmar? Então, tem um humano que ele poderia entrar ali no Action Center e dizer se está correto ou não, ou botar outros detalhes ali a mais. Isso voltaria de volta para o agent e ele poderia seguir o fluxo. Tá? Nessa primeira versão, a gente não está usando, a gente não achou que seria necessário, mas para versões futuras, nos improvements que a gente vai fazer, é bem capaz de a gente utilizar isso, e também a parte do context grounding. Então, possivelmente a gente quer adicionar ali uma etapa para, de fato, conseguir identificar qual o crédito atual desse cliente, acessar outros sistemas, entender o quanto de crédito a mais eu posso dar, quanto que eu tenho que reduzir, e isso é uma parte bem mais complexa, que aí sim a gente vai precisar utilizar mais esses artifícios. Mas para essa primeira versão, essa V1, né, desse projeto, essa solução aqui está de excelente tamanho, tem atendido muito bem a área de negócio. E o melhor de apesar tudo, de Vitor, ser- é por isso que... desculpa aí, Matheus, pode ficar à vontade. Pode falar aí, sem problemas. Não, aqui, rapaz, o convidado tem prioridade. Como a gente Tá, diz no legal. Ceará, arroche, fale. Eu ia comentar que, apesar de ser a V1, é a V1 que está em produção, né? Porque o próprio Vitor aqui já comentou que nas versões anteriores a gente usou um RPA como tool, depois a gente tirou ele de lá. Porque, cara, assim, vocês percebem que a solução chega a beirar o infinito, né? Então a gente pode utilizar interações de APIs, seja na orquestração do maestro, seja entrando como tools dentro de cada subagent, seja criando RPAs acessórios para poder fazer esses ajustes, seja escalando, seja tendo um agente supervisor. Cara, é um negócio que beira o infinito de fato. Então, a gente fechou essa arquitetura aqui como uma arquitetura ótima para essa versão 1 e rodar funcional em produção. É algo que a gente tem aprendido de forma contínua junto com a área de negócio. Então, para cada nova análise, para cada nova sugestão de crédito, a gente vem fazendo esses improvements que o Victor comentou aqui. Então, adicionando essas pequenas features ali, funcionalidades, que vão trazendo mais robustez para esse agente. Né? E aí eu só queria adicionar um pouquinho aqui com relação à parte do context grounding que o Victor comentou. Não sei se é claro para todo mundo, mas é a parte que você dá um pouquinho mais de contexto para o agente. E aí a gente pode usar N fontes. E uma delas, por exemplo, é arquivos PDFs de conhecimentos internos, políticas internas, etc. Então, nesse agente que a gente levou o prêmio lá na UiPath no ano passado. A gente tem um documento de context grounding lá, que ele guarda o contexto, não digo total, mas boa parte do contexto das diretrizes e políticas internas da UX para o atendimento do Service Desk, de mais de 2.500 páginas. Então, é um documento de conhecimento profundo que a gente utiliza como base para poder fazer a nossa pesquisa ali, baseado naquele e-mail que a gente está recebendo, fazer a interpretação e tomar alguma decisão. Então, assim, de novo, é mais um componente que entra nesse jogo ali que vai ajudar a gente a beirar o infinito aqui com a automação. Então, só esse comentário aí, pode seguir. Cara, excelente. E tem um ponto aqui, sabe, gente? Sabe qual é? O ponto é assim, ó. Cara, tecnologia sem propósito não gera resultado. Então, a gente também tem que ter o equilíbrio adequado disso. Às vezes a gente quer ter uma cabeça cada vez mais, cara, eu quero ver código, eu quero ver, né, ferramental. Isso sim é importante, mas isso, cara, esse case aqui que eles estão trazendo para a gente é uma forma de demonstrar que existe um cenário
que gera resultado direto, né? Porque a gente percebe muitas empresas ali falando de tecnologia, falando de inteligência artificial, mas poucas delas realmente extraem valor real das iniciativas. E tem uma outra coisa que ainda é bem mais, não é muito comum, é a gente ver alguns casos de uso que às vezes não estão correlacionados com processos estratégicos dentro da companhia. Nesse cenário, a gente tem exatamente o que o Matheus e o Victor trouxeram para a gente. É um cenário onde um processo de análise de crédito dado ao nicho de negócio deles e alguns outros, cara, é algo core, é algo vital para a companhia. E isso aqui mostra uma aplicação bem direta, que inclusive, se você, a depender do seu cenário, você já pode fazer um de para também. Aqui tem desenvolvedores, mas também tem analistas de negócio aqui participando, alguns analistas de processo, e a ideia é isso. Há uma dúvida, Vitor, que eu queria ouvir contigo, cara. Qual foi o tempo, né? O tempo de desenvolvimento dessa solução? Vou fazer a pergunta diferente, né? Porque quando a gente está fazendo uma descoberta, aí é uma outra coisa. Então, imagina que se você tivesse que levantar os requisitos com a área de negócio, então os requisitos a gente não sabe, mas agora tu já domina a solução da UiPath, ou seja, tu já sabe onde encaixar o maestro, o UiPath Agents. Qual seria, eu acho que isso é legal para a gente compartilhar com o pessoal, qual seria a tua estimativa? Os requisitos já chegaram para ti redondo, vencemos essa parte, certo? Agora, a minha pergunta é, porque isso aí às vezes é um calcanhar de Aquiles para todo mundo da área de negócio, dizer para a gente o que precisa. Mas vencemos essa parte, aí eu, dado a tua expertise aí, queria entender contigo, cara, qual o tempo que tu estimaria para construir essa solução aqui, que tu está nos apresentando? Cara, excelente pergunta. O que eu posso dizer é que a parte do RPA, da extração, dado que eu já sei que eu tenho que fazer, para a solução de regex, acho que eu demorei um dia, 1 ou 2, assim, para fazer e deixar redondo. Cara, com a XP e o Document Understanding, cara, eu fiquei um tempão tentando, mas não consegui. Mas com essa parte pronta, né? A partir do momento que eu decidi, vou fazer desse jeito, cara, rapidinho, 1, 2 dias já dá para fazer. E, olha, para você montar cada um desses agents é relativamente rápido. Então, você tem que montar o prompt, as tools que eu estou utilizando são relativamente simples, né? Só para salvar, botar no Storage Bucket, utilizar ali a tool do Google Search. A parte que é mais demorada, que eu até vou botar aqui no próximo slide, é realmente ter o conhecimento ali, de fato, do negócio, você compreender, porque montar um prompt, você decidir a tool e etc, é algo rápido. Só que você gerar o prompt certo, que vai gerar o resultado esperado, aí é muito vai e vem, mesmo com todo requisito, com tudo muito bem explicado. Assim, é muito detalhezinho, é muito detalhe que às vezes, mesmo com os requisitos, a gente não consegue identificar, porque a área de negócio esquece, ou o BA, enfim, não consigo ser tão detalhista, ou até mesmo são situações inusitadas. Então, teve muita interação assim, com a área de negócios e com analistas de negócios também para entender os requisitos. Então, assim, a resposta, assim, para de fato fazer é rápido. Você pegar, montar, conectar, é tranquilo. Agora, essa solução de fato está pronta para começar a gerar valor, aí depende muito. É muito vai e vem, tem que trocar muita ideia, muito teste, e aí depende muito. Mas diria que uma semana, uma semaninha você consegue ter uma POCzinha, algo inicial. Tem que explicar direitinho, porque senão, quando for semana que vem, o Matheusão vai aumentar o backlog de demandas para tu aí, ó. Pois é. Ele tá prometendo aqui, a gente já sabe agora qual que é o prazo real, né? Mas É isso aí, deixa. Eu tô aqui, cara, me aguentando, né? Tô rindo, vocês estão vendo que eu rindo de cantinho de boca, porque assim, a gente tem sempre o prazo do desenvolvedor, a gente tem sempre o prazo do BA, a gente tem sempre o prazo que de fato aconteceram as coisas. Isso aí. Para chegar na versão que está aqui hoje, ele levou quase 1 ano, tá? Entre idas e vindas, entre amadurecimentos, entre POCs que a gente rodou, entre V0.1, V0.2, tunnings, fine tunnings em prompts. Então, cara, tranquilamente uns 8 meses ali. Por quê? Processo de aprendizado, tanto nosso quanto da área de negócio, né? Quando a área nos aborda pedindo, cara, eu preciso que vocês me ajudem com isso, a gente chega lá e fala, pô, a gente tem uma tecnologia aqui nova que pode ajudar,
é um processo que vai demandar atenção e aprendizado dos dois lados. E, naturalmente, cara, a falta de requisito ou o esquecimento de requisitos ali aconteceram muitas vezes, assim, né? Então, a gente, para chegar nessa versão aqui, cara, tranquilamente ali, uns 8 meses. Então, por isso que eu tava rindo. Cara, versão de forma prática e objetiva, você tendo todos os requisitos cristalinos, talvez você chegue nessas 2 semanas que o Victor tá comentando aqui. Mas para chegar nessa lapidação aqui, cara, dá um tempinho a mais. Exatamente. Bela observação, Matheus. E aí, para finalizar aqui esse último slide, né? Então, alguns desafios técnicos, alguns eu já acabei abordando ali no meio da apresentação, mas o primeiro foi justamente a extração do arquivo. Então, tentei Document Understanding, tentei IXP, e o que ficou de aprendizado que o mais simples, às vezes, pode trazer o melhor resultado. Então, um simples Read PDF, alguns workflows reutilizáveis, você só passa o padrão do regex, montar uma lógica ali para montar o JSON, cara, funciona muito bem mesmo. Esse segundo tópico aqui foi o que eu falei, então a falta do meu conhecimento, entre aspas, técnico dessa parte de análise de crédito foi algo que também no início gerou uma grande inércia ali até eu realmente entender o que a área de negócio estava falando comigo, o que o BA estava falando comigo. Então, eu tive que dar uma estudada, relembrar ali da minha época que eu trabalhava no mercado financeiro, lembrar ali um pouco dos conceitos, para eu conseguir conversar minimamente com eles, né? Porque senão, cara, não ia rolar. E no nosso caso ainda tem a questão da barreira da linguagem, né, Victor? Acaba que... Ainda tem isso. Cara, a nossa vivência aqui é 100% em inglês. Então, imagina, você falar de um tema de análise de balanço patrimonial, derivativos em inglês. É um negócio bizarro, cara. Assim, é bem complexo, de fato. Excelente colocação. Já seria complicado em português a pessoa, um analista de crédito explicando isso em português. De fato, a língua traz aí essa camada a mais de dificuldade. Guardar as devidas proporções, basicamente a gente querer explicar para eles como é que é a emissão de uma nota fiscal de produto ou de serviço aqui no Brasil. Assim, explicar para eles o que é uma substituição tributária é um negocinho não tão simples, né? Muito bom, gente. Realmente não pode esquecer desse detalhe, não, né? O desafio ainda foi muito bom, muito bom. Potencializado. E aí, para encerrar aqui, esses últimos 2 tópicos que eu gosto de colocar numa categoria de mudança de paradigma. Então, o maestro, ele não foi feito a priori, e isso foi o próprio UAPF que falou comigo ao longo desses 8 meses de desenvolvimento. Você até pode fazer alguns workarounds para trabalhar com fila, mas ele não foi feito para isso, porque o próprio maestro, o próprio fluxo, ele já cria uma fila interna. Tanto é que, quando você vai fazer um debug nos jobs, você vê lá, ele cria um ID específico daquele job, então ele tem um mecanismo interno de filas. E isso, para mim, no início foi muito complicado, inclusive nas primeiras reuniões com a EPF para entender melhor o produto. Eu sempre falava, cara, beleza, mas se eu quiser achar esse item específico, tipo, fazendo um paralelo com filas, né? Que, para quem já está habituado, a gente costuma usar Dispatcher, Performer, a gente tem ali a fila, a gente coloca uma Unique Reference para facilitar o nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente vira para o business e pergunta, cara, qual o Salesforce ID, qual o número desse case? Que aí, cara, a gente consegue filtrar muito fácil ali no orquestrador. E eu não conseguia achar um paralelo. Eu falei, cara, como é que eu vou botar isso e montar uma automação que, cara, eu não vou conseguir fazer esse filtro inicial, como é que eu vou dar o suporte? Então, isso foi algo que eu questionei muito ali no início da EPF. Eles melhoraram demais o produto, como o Matheus falou, a gente pegou ele desde o início, ali, desde o final de 2024. E, cara, a EPF melhorou muito o produto. Hoje o maestro está excelente, tá bem tranquilo, tem muito mais funcionalidade. Mas no início eu tive muito esse desafio de entender que a gente está num novo paradigma. Não é mais dispatch performance, fila, não, a gente vai trabalhar com eventos. E aí o próprio maestro ele vai gerar ali, ele tem uma fila interna, e ele tem outros mecanismos para que a gente consiga fazer os nossos filtros, achar um job específico. Eu não vou ter nenhum print aqui, mas acredito que na internet é fácil de ver. Cara, é muito fácil, consegue criar um filtro baseado nas variáveis do
do teu fluxo do maestro. Então, nesse meu exemplo, eu posso criar um filtro para procurar o cliente que tem o nome XPTO. Ele vai trazer todos os jobs específicos daquele cliente. Então, é muito tranquilo hoje em dia da gente conseguir achar algum job específico e fazer o nosso debug. E a própria ferramenta mesmo, ele é muito fácil. Quando você clica nesse cara, ele abre a instância, ele mostra exatamente o fluxo, por onde percorreu. Você tem um botão de retry, você consegue voltar, quero que você volte desde essa etapa. Então, é algo assim, que o produto está muito bom hoje em dia. E esse último tópico, que é suporte e monitoramento, que tem a ver com o que eu falei. Então, a gente não mais vai usar fila, jobs ali dentro do orquestrador, mas sim essa instância do maestro e fazer essa mudança aí de como a gente monitora e acompanha os nossos agentes. Bom, Victor, passando isso. rapidinho aqui, perguntas no chat. A Camila Caldas está perguntando aqui se a gente poderia compartilhar um pouco mais dos desafios do projeto, quando foi movido para a produção. Acho que a gente falou um pouquinho aqui, mas tem essa parte de mover para a produção também, acho que é legal dar uma cobrida de forma geral. E também comentar um pouco sobre os guardrails que a gente implementou aqui para esse agente. Legal, excelentes perguntas. Em relação ao deploy, eu senti também bastante dificuldade ali no início, porque no nosso caso específico, a gente tem todo um processo, a gente tem um CI/CD, um pipeline muito bem definido, o deploy é feito de forma automatizada dentro do nosso time, e o maestro ele fica ali, ele é uma instância, ele é uma parte do Studio Web. Então, ele é composto por solutions, cada agent ele é um solution específico, o próprio maestro ele também é uma outra solução, e não é algo tipo assim, que a gente tem um GitHub bonitinho com workflow, que a gente vai alterando, vai dando commit, não, ele fica ali direto no Studio Web, você consegue fazer os publish, você tem controle de versão, mas é algo completamente diferente do que a gente faz quando temos apenas RPAs. Então, foi bem desafiador entender a lógica do passo a passo. Hoje é muito simples, então tem uma aba específica ali dentro do próprio orquestrador. Você clica em, se não me falha a memória, em Solutions, você vai ter o pacote da solução completa. Nesse meu caso, é uma solução com todas as soluções internas, com todos os agents. A gente faz o download, muda de tenant, vai para a mesma área, faz o upload desse package e basicamente o deploy é feito dessa maneira. Eu sei que hoje em dia eles têm ferramentas para usar o UiPath CLI para fazer essa movimentação também. Isso é algo que a gente está em estudo para botar isso na pipeline automatizada também. Mas atualmente é dessa forma como é feito o deploy. E foi bem desafiador porque são telas diferentes, muda completamente a forma como a gente trabalha. E em relação aos guardrails, a gente colocou direto no prompt mesmo, então a gente tem uma seção de comportamentos e validações que o agente tem que fazer. Então, é tão simples quanto no final do meu prompt, depois que eu já defini o papel dele, já disse quais as tarefas que ele tem que fazer, como ele tem que fazer a análise, depois que eu já disse como tem que ser a estrutura do output, no final eu coloco essa parte, essa seção de guardrails, eu digo os filtros específicos que ele tem que tomar cuidado para ele considerar que foi sucesso. Então é tão simples quanto isso. Você pode botar ele dentro do seu próprio System Prompt todas as validações que você quer que ele faça. E a gente fez isso para todos os sub-agents ali que a gente trabalha. Pode perguntar ele, Matéria. Cara, legal. Tem uma pergunta aqui embaixo que eu acho que é bem, bem top também, sabe? Que foi da Stephanie, que é qual tipo de documento de requisitos vocês usaram? Por quê? Né? Porque quando a gente fala de uma perspectiva de RPA, é muito comum, a gente sabe que o padrão é o PDD, né? Que a gente utiliza ali, o documento de definição do processo. Então, dentro dessa pergunta da Stephanie, assim, e aí, cara, o que muda dessa perspectiva que vocês viram de requisitos, né? Porque a forma de especificar um RPA é bem diferente da forma de se especificar uma
automação via agente, né? O que vocês conseguem compartilhar? Acho essa pergunta excelente também. Queria ouvir vocês nesse sentido. O que vocês conseguiram tirar aí de aprendizado de uma coisa para outra aí? Cara, bem legal essa pergunta. Realmente a gente não usa o PDD, a gente usa, agora não vou lembrar a nomenclatura exata, mas a própria UiPath, ela meio que já tem um template desse documento de agentes. Então lá eles fornecem algumas perguntas-chave, então qual prompt, quais ferramentas você vai usar, sistemas, enfim, tem vários detalhamentos. Sendo bem transparente, a gente usou pouco, a gente pegou bem no início, a ferramenta tinha acabado de surgir, então foi algo muito, muito resumido e foi muito no tete-a-tete, muito indo e vindo com o BA, com a área de negócios, entendendo e montando a solução em cima disso. Mas a gente tem esse documento, eu sei que a UiPath ele tem esse padrão e ele vai ser um pouco diferente mesmo ali do famoso PDD que a gente está habituado. É o ADD, Agent Definition Document. Isso. Olha aí. ADD. ADD. A gente teve acesso a esse documento, esse template, a gente seguiu aí. O Victor compartilhou a experiência dele para este processo, mas para outros processos acabam sendo talvez o mesmo nível de desafio. Para a gente falar que é um processo não determinístico, né, acaba tendo ali diversos inputs, com diversos outputs, sem muito controle do que vai acontecer no meio do processamento ali, é bem complicado traduzir isso num documento, né? Então, até nesse próprio projeto do Victor aqui, a gente acabou tendo diversas vezes essa ida e vinda ali com o business, para poder tirar dúvida, para poder confirmar a confirmação que a gente já havia confirmado, porque gerava esse entendimento dúbio ali, né? E aí o que acontece? Na prática, a gente tem visto, né, a gente tem utilizado esse ADD como quase que um PDD, ele basicamente mapeia um fluxo happy path, ali, o caminho feliz do processo, para a gente poder ter um mínimo, de um guia mínimo aqui, para poder sair como kickoff. Né? Então, beleza, agora eu entendi o que vocês precisam, o que é o seu problema de negócio, e a partir daqui, baseado na experiência, a gente começa as perguntas e respostas. Então, com certeza, a gente aprendeu bastante nesse processo. Não é fácil fazer uma documentação de um agent, não é nada trivial, e a gente aprendeu que a gente acaba tendo a clareza melhor do requisito, mais em reuniões para tirar dúvidas, do que propriamente dependendo de um PDD ou de um ADD, nesse caso aqui, que acaba também não sendo tão determinístico assim. Bom, não sei se é o primeiro, não, mas pode ficar à vontade, Stephanie. Pergunte aí. Aqui, convidado Obrigada, e Eri, participante tem prioridade total. Eu perguntei porque, assim, eu tive uma troca esses dias com um gestor sobre documentações de IA no geral, né? E ele trouxe muito uso de documentações de produto. E, ao contrário do PDD, as documentações de produto, elas são muito vivas, são mais flexíveis, né? Então, eu quis entender mais para ver qual foi a linha que vocês usaram, mas eu entendi que estava bem no começo, então vocês foram seguindo mais os padrões da ferramenta mesmo. É isso, mas aí complementando um pouco, Stephanie, a gente tem também documentações mais no estilo de produto aqui, mas a gente sempre fica naquele trade-off, né? O quanto documentar, né? Quão pesado a gente deve ir na documentação em detrimento ao desenvolvimento. Se a gente gasta muito tempo documentando, isso vai impactar demais os prazos depois na entrega, enfim, projetos e tudo mais. A gente gasta pouco tempo, fica pouco claro o requisito, e a gente vai acabar tendo que ter ali diversas reuniões do mesmo jeito. Então, meio que a gente tentou balancear isso em um meio termo. A gente tem um start ali, um inicial com esse ADD, e aí a gente desenvolve ali as perguntas, as respostas ou as sessões ao longo desse caminho. E, naturalmente, isso é o nosso sonho, né? Acaba que não é a realidade ainda, mas o ideal seria voltar e atualizar esse ADD inicial que foi criado, com todos os requisitos fechados ao término, né? A versão estando em produção. Legal, obrigada. Excelente. E aí, ainda tem um ponto para fazer uma contribuição, e aí depois a gente abre aqui se alguém tem mais uma pergunta. Cara, quando a gente está falando
Ok, né, nós vimos aqui um caso de uso que envolve sim um agente autônomo, mas quando a gente está falando de um agente conversacional, que é um outro cenário, onde eu posso ter vários agentes especializados, aí para trazer de uma forma bem didática, é como se eu tivesse, por exemplo, um número no WhatsApp, e nesse número no WhatsApp eu tenho alguém ali que para ele é o WhatsApp, para ele é um chatbot, mas por trás ali a gente está falando de um agente. E aí, imagina, eu tenho um agente especialista em férias, eu tenho um agente especialista em licença, afastamentos, eu tenho outro agente especialista em promoções. A gente não vai dar 3 números de WhatsApp para esse cara, né? A gente não vai dar 3 números de WhatsApp, porque, afinal, a gente teria a experiência do nosso cliente fragmentada. E aí a gente usa essa estratégia do agente supervisor. Então, a gente bate no agente supervisor, se a sua pergunta é correlacionada a férias, ele vai no agente especialista de férias. Se sua pergunta é sobre férias e promoção, será que se eu tirar férias eu posso ser promovido? Ele vai bater nos dois e vai voltar para você. E aí tem uma outra coisa, aumentando aqui a densidade disso. Poxa, o que vai ser o back-end desses agentes? Onde eu vou consumir essas informações? Então, imagina que vai ser um RP da companhia. E aí, nesse caso, a gente pode ter API, se a gente não tiver. E se a gente não tiver API, e se a gente tiver fazer todas essas consultas via banco de dados com SQL? Aí outros desafios, esse SQL a gente vai fazer através de geração dinâmica, o próprio LLM gerando as queries. Será que isso é um bom caminho? Ou não é um bom caminho? Ou a gente vai trabalhar com o LLM, com o SQL no formato de contrato? E aí, complementando, por que eu estou trazendo isso, Stephanie? Que eu acho que é um ponto interessante. A depender do caso de uso, a depender do cenário, realmente a gente vai ter, e é óbvio, a depender do template, a gente pode ter um cenário e dos acordos. Isso também é muito de cultura, né? Se você tem uma cultura dentro da companhia que era mais agile, vai funcionar bem dentro dessa linha de raciocínio aqui que os nossos convidados trouxeram. Mas se você tiver dentro de um cenário onde você tem que não faz parte do processo, por exemplo, a gente combinou de fazer uma coisa e lá durante a retrospectiva, aliás, a Sprint Review, a gente está mostrando o resultado e alguém olha para você, não, faz parte do processo empírico de desenvolvimento, né? Eu pedi 10, me entregaram 8 e faz parte, mas não, se a pessoa enxerga isso como uma falta de planejamento, aí a documentação ela passa a ser mais densa, né? Mais densa, e aí talvez uma das percepções que eu venho tendo é que o BA, certo? O BA vai ter que começar a ter um skill ali mais próximo de um analista de sistemas, onde ele tenha que entender um pouco mais sobre uma API, o que é um parâmetro de entrada, o que é o payload dessa API, o que ela retorna, dentro de query, o que é uma query, o que eu preciso fazer, quais são as tabelas que estão envolvidas. Nós estamos falando de uma query transacional, onde eu faço uma consulta de um status de pedido direto no RP, ou a gente está falando de uma query analítica, onde eu faço uma comparação ano a ano de vendas. Aí eu tenho que ir no Data Lake, muda muito, né? Então, um dos cenários que a gente está vivendo aqui são agentes conversacionais, aí no meu caso, né, que é Três Corações, são agentes conversacionais e com esse grande desafio. Então, esse é o ponto que a gente vai poder, dentro de casa, discutir também, né? Que aí, no caso, a Stephanie atua lá comigo, no grupo Três Corações, vai ser legal você conhecer esse outro lado também. Mas, gente, era isso. Eu queria saber, para a gente ir para o final, né? Porque, afinal de contas, todo mundo quer jantar nessa hora. Queria saber se alguém tem uma pergunta aqui, porque o bom desse presencial é isso, cara, é poder fazer a pergunta aqui para as pessoas dentro do que você, dentro da sua necessidade, né? Quem assiste a gravação fica com conteúdo que também é muito rico, mas perde essa chance de ter uma pergunta mais personalizada. Alguém quer fazer uma última pergunta? Vamos pegar aqui mais duas. Alguém quer fazer ou a gente já vai para o finalmente aí? Bom, pessoal, se me permitem, eu quero fazer uma bem rápido, para não tomar ainda mais o tempo. Ela vai fugir do escopo, tá, da apresentação, mas ainda vai continuar no TMA, que eu ainda não coloquei nenhum bot em produção, então parabéns aí ao time colocar um bot em produção que tem resultado, é muito difícil e desafiador. E o bot que a gente está testando é um de emissão de apólice. Então, semana passada, a gente autorizou a emissão de uma apólice, mesmo tendo uma instrução muito específica, não autorizar se o pagamento não ocorrer, e ele autorizou. O que me fez pensar o seguinte, se eventualmente o robô, o agente autoriza, a apólice é emitida, o cliente bate o carro, de quem é a culpa? Eu me parei para refletir, é da LLM? É do desenvolvedor? É do cliente? É da seguradora? Então, algo que
tem te tirado aí meia-noite e me feito uma provocação aí sobre quando o agente errar, de quem vai ser a responsabilidade. Ô, William, essa eu vou me permitir responder aqui, cara, mas a responsabilidade da entrega de negócio é sempre do negócio, né? A gente está aqui como um time que entrega tecnologia para facilitar o processo, mas a responsabilidade pelo processo de negócio continua sendo o dono do processo, o dono da área de negócio, ou no caso aí, no fim do dia, a empresa é responsável por aquele serviço. Para isso, como é que você mitiga isso aí, né? Aqui, para a parte de RPA, hoje, isso está muito claro, maduro aqui dentro. Então, a gente tem o plano de continuidade do negócio, o plano de continuidade da área de negócio específico, do business, né? E o nosso plano de contenção de danos caso ocorra algo, né? Porque, cara, você está lidando com tecnologia e ainda é uma tecnologia muito nova, existem muitos riscos, né? Então, você ter esses papéis e responsabilidades bem definidos, né? Essas regras de forma bem clara com o seu cliente, com o seu dono da área de negócio, vai te facilitar muito no momento desse, sabe? No momento que acontecer de fato ali um problema em produção que, enfim, não era esperado. Legal. Obrigado, Matheus. Talvez, eventualmente, Cara, isso no contrato, né, de prestação de serviço também. foi excelente, viu? Essa colocação, cara. Porque, assim, é como o Matheus bem pontuou, cara. Não é só sobre tecnologia, é sobre processo, é sobre governança, é sobre uma série de questões. Que se nesse exato momento você vai lá no LLM e diz assim, ó, cria uma imagem para mim de uma pessoa escrevendo com a mão esquerda. A não ser que o GPT tenha corrigido isso, a imagem que você vai ter é de uma pessoa escrevendo com a mão direita. Por quê? Se eu for lá e perguntar quem foi que ganhou a Copa do Mundo de 2022, provavelmente ele vai dizer que foi o Brasil. E quem foi que disse que eu estou perguntando se foi a seleção masculina? Entende? Então, assim, quando a gente trabalha com tecnologia, quando a gente trabalha com IA, a gente trabalha com o uso de dados, cara. Então, se a gente tem dados ruins, no final saem decisões ruins. Então, o fato da gente estar utilizando inteligência artificial e uma série de outras tecnologias, isso nunca vai eliminar o processo de governança. É como o Matheus pontuou, a gente tem formas de mitigar, né? Dentro do contexto da IA, tem uma questão de explicabilidade. A gente não era o foco aqui, mas, por exemplo, quando a gente está trabalhando com agentes de IA, a gente também tem que ter uma questão de observabilidade, né? Para entender o que está sendo, né, passado por ali, por cada cenário. A gente pode ter indicadores como taxa de alucinação, que isso serve para mitigar situações atípicas. Então, assim, é isso. Eu acho que daria um outro webinar aqui, e eu acho que foi bem rico. Indo agora para os finalmente. Pessoal, eu vou parar aqui a gravação, fazer os avisos finais, tá? Então, gente,